Finalmente, 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 após 5 jogos, tá? 5 derrotas consecutivas, Corinthians quebra essa fase, a princípio volta a vencer no Campeonato Paulista, respira teoricamente um pouquinho em relação à zona de rebaixamento, tá? Fala, fiel, tá começando mais um vídeo aí pro nosso canal, tá? Análise pós-jogo de Corinthians 2, finalmente, Portuguesa 0, tá? Jogo na Neoquímica Arena. Antes de qualquer coisa, tá? Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe um like que é muito importante pra gente, compartilha muito, sigam a página do Tu És Orgulho, tá? No Instagram. E, sem mais delongas, solta a vinheta aí que a gente tem muita coisa. É isso, fiel. Hoje o Corinthians jogou, né? O jogo acabou agora há pouco. Início 4 horas da tarde, Neoquímica Arena lotada, mais uma vez, para apoiar o time. Estreia do Antônio Oliveira. E a expectativa era muito grande porque o treinador português prometeu um time de muita entrega, né? Muita coisa seria ajustada mais na conversa, porque foram 2 treinamentos, então não teria muito tempo para ajustar qualquer tipo de coisa, né? Relacionada a posicionamento, algumas táticas, jogadas, enfim, né? E o Corinthians veio a campo com algumas novidades e eu vou passar aqui para vocês como tava no campinho, tá? E depois vou falar para vocês sobre algumas variações. Então, o Corinthians veio com Cássio, Fagner, Félix Torres, Raul Gustavo, a primeira novidade, e Caetano na lateral esquerda, tá? A segunda novidade. Meio campo, time que a gente já conhecia já do Mano, Ranieri, Maicon, e aí veio Garro, né? Yuri Alberto de um lado, Wesley do outro, e Pedro Raul centralizado. Corinthians começa já num abafa, né? O time fez uma configuração ali onde tinha... poderia ser, né? 3 zagueiros, com o Fagner um pouco mais espetado de um lado, o Garro vindo numa segunda linha de meio, numa primeira linha, na verdade, de meio campo para buscar essa jogada, fazendo um segundo volante. O Maicon muitas vezes caindo pela esquerda, isso principalmente no início do jogo. E o Wesley, né, Pedro Raul e Yuri Alberto, né? Yuri Alberto mais pela direita, o Wesley na esquerda e o Yuri e o Pedro Raul, perdão, mais centralizados, né? O Corinthians vai para uma abafa, jogadas muito ali pelo lado esquerdo, né? Com o Maicon, com o Wesley, o próprio Garro fazendo a bola chegar um pouco ali, né? Com mais qualidade. E o Corinthians começa a ir para uma abafa, a Portuguesa começa a se perder um pouquinho ali, começa já a ficar já batendo cabeça, né? Teve algumas oportunidades, né? Tem um lance, tem lances do Wesley, onde ele foi muito bem, né? Jogadas onde ele deixa o marcador no chão, consegue arrumar um passe pro Yuri Alberto, consegue encontrar o Pedro Raul em algumas situações que não conseguiram concluir, né? E... bom, tem um lance onde o Garro lança o Yuri, né? Ele coloca essa bola na frente e acaba simulando, né? E tomando um amarelo. Um pouco antes, a Portuguesa ainda consegue chegar, né? Numa bola muito bem esticada pelo goleiro, o Krigor, né? Camisa 9, que estava dando muito trabalho antes de ser substituído. Acaba fazendo a jogada, ganhando do Félix, né? Limpa a jogada e o Cássio faz uma baita defesa, né? Aí depois a bola fica meia viva, fica um bate-rebate e aí o Fagner acaba tirando essa bola e arma um contra-ataque, né? Pedro Raul também teve uma chance clara ali de fazer o gol, o goleiro fez uma baita defesa e na sequência ele acaba sentindo, é substituído pelo Matias Rojas e aí o time muda um pouquinho a configuração, né? Onde o Yuri Alberto começa a jogar mais centralizado e o Rojas pela direita, né? E aí, mesma configuração, Wesley pela esquerda, o Garra armando o time, o Ranieri
segurando o piano ali atrás, o Fagner um pouquinho mais espetado e fechando um pouco mais, né? E aí o Rojas como ponta ele acaba às vezes virando um ala, então ele voltava, né? E o Maicon também pela esquerda, então dava um pouco mais de liberdade para o Wesley jogar. Aos 44 do segundo tempo, uma bela jogada, uma jogada muito bem trabalhada pelo Corinthians. O Wesley vem costurando pela esquerda, acha perfeitamente o Fagner na direita. Ele dá um corte no zagueiro e o juiz marca pênalti, né? Pênalti um pouco duvidoso, sim, né? Onde tem uma mão ali no lance puxando a perna do Fagner. Alguns falaram que não, mas pelo movimento que ele fez ali, ele não fez um movimento de tirar a mão, né? E aí acabou sim tocando o Fagner pênalti e o Maicon bateu com muita perfeição e converteu e abriu o placar. Um gol que a torcida precisava, o time precisava para ganhar confiança e o Maicon, acima de tudo, pelas atuações que veio fazendo, também precisava muito. E foi um cara que no primeiro tempo também foi um dos destaques, né? Conseguiu jogar bem, conseguiu dar sustentabilidade ali pela esquerda, deu um pouco de liberdade ali pro Wesley para poder ir para cima, para armar, e é isso. E um pouco, né, nos acréscimos já para acabar o jogo, o Rojas sofre uma jogada muito forte, né, onde ele vai subir para disputar de cabeça e o jogador acaba acertando ele, né, cabeça com cabeça. Ele cai aparentemente desacordado, né, mas ainda bem que não houve nada, ele estava, né, se mexendo. E aí o juiz já resolveu encerrar o jogo, né, o primeiro tempo. E o Corinthians vai pro intervalo com um placar favorável. E a tendência, como a gente espera na real, né, pelas atuações, é o time um pouquinho mais pragmático, fechado ali um pouquinho. Mas Antônio Oliveira veio muito enérgico para poder buscar o resultado e matar o jogo, né? O Corinthians estava deu uma recuada, a Portuguesa começou a trabalhar um pouquinho mais a bola, mas a gente vê que a qualidade técnica ainda falta um pouco. Giovanni Augusto, que era o camisa 10 dele, estava ditando um pouco o ritmo ali do jogo, mas estava muito bem marcado, então Ranieri muito em cima, Garro brigando também o tempo todo, o Maicon começou a fechar um pouquinho mais e começou a combater também no meio campo, e foi algo que o Corinthians não tinha, né, até o jogo de hoje. Então era um time que não disputava a bola, é um time que não brigava, e a gente comentou isso, né, durante o jogo, né, no começo do primeiro tempo, que tem um lance, durante o primeiro tempo, perdão, tem um lance de bate-rebate, e aí um divide, aí o Ranieri rasga, e aí o Félix também se embola, e o Caetano chega junto, e aí tá todo mundo naquela briga, né? E aí o Corinthians cansa um pouco, né? Porque tava fazendo marcação-pressão, dificultando a saída da Portuguesa. E aí o Antônio Oliveira começa a mexer no time. E aí ele tira o Wesley, né? Que foi muito bem no primeiro tempo, caiu um pouquinho no segundo, normal. Tira o Wesley para colocar o Mosquito. Realmente pela esquerda, né? Rojas na direita, Yuri centralizado e a mesma configuração continua, né? 8 minutos depois da substituição, vem uma bola, né, que ela bate na defesa do Corinthians e volta, ela bate na defesa do Português e volta, e aí o Maicon achou um belo passe de cabeça, né, num espaço, acaba lançando o Yuri Alberto em condição. Ele coloca essa bola na frente, na velocidade, e na saída do goleiro ele bate rasteiro e faz 2-0 para alívio do Yuri Alberto, para alívio da torcida. E aparentemente, né, o jogo estaria definido, né? Só recapitulando, que eu lembrei de um lance também que foi muito importante, foi muito crucial, e falar um pouquinho sobre a atuação do Cássio, onde algumas pessoas vêm falando das falhas. Jogo contra o Novo Horizontino, muita gente fala que ele falhou nos gols, contra o Santos também, mas tem um lance onde o Henrique Dourado, que entrou durante o jogo, ele tenta fazer uma casquinha, o Raul Gustavo perde o time da bola, o atacante vai muito mais rápido que ele e ele acaba chutando para fora, né? Onde o Cássio fecha totalmente as condições do atacante da Portuguesa fazer o gol, né? Então a gente tem que valorizar, né? Cássio vem de 701 jogos, né? Contando de hoje, 701 jogos. Nós sabemos
que o Carlos Augusto, Carlos Miguel, perdão, Carlos Augusto não, Carlos Miguel, vem numa ascensão, né? Vem de boas partidas, vem de defesa de pênalti na Sul-Americana, mas a gente sabe que dá para extrair ainda algumas coisas do Cássio. E voltando, né? O bate-rebate, o Maicon consegue cabecear essa bola e o Yuri Alberto vai lá e faz o gol, define o jogo, 2-0. E na sequência o Antônio Oliveira já começa a poupar, vendo que o jogo está mais controlado, está um pouquinho mais já definido, o time da Portuguesa muito abalado pela situação, e aí ele começa a mexer. Sai o Rodrigo Garro, jogou muita bola, muito bom de bola, é um cara que procura o jogo, canhoto, diferenciado, acelera na hora que tem que acelerar, cadencia o jogo na hora que tem que cadenciar, então a gente sabe que é um cara que vai ditar muito o ritmo do Corinthians no meio campo, então ele estando em dias bons, o Corinthians vai ter boas atuações, né? Sai o Garro para a entrada do Rian e sai o Maicon para a entrada do Fausto, né? Rian começando e sai o Caetano para a entrada do Hugo. E aí o time volta numa configuração, num 4-3-3 ou um 4-2-3-1, né? Aí fica pela opção de vocês, né? Essa questão de formação. E, bom, o Corinthians começa a controlar um pouquinho mais, erra alguns passes ali, a Portuguesa começa a chegar um pouquinho, tentar algumas investidas, mas o Corinthians sempre chegando firme, sempre buscando, né, o gol, muito incisivo. Tem uma jogada que eu queria destacar que foi assim, uma jogada muito boa e eu tô torcendo muito pro Antônio Oliveira conseguir extrair um pouco mais desse jogador que é o Rojas. Ele tentou uma bola de fora da área, né, uma boa defesa do goleiro, e teve uma bola onde ele na verdade foi o Ranieri que faz essa infiltração e o Yuri devolve de primeira para ele sai na diagonal pro gol e aí na hora de chutar vem aquela ansiedade, perde o controle da bola, né, acaba chutando travado e a gente sabe o desespero, né, que o Rojas tem para fazer o gol. Hoje fez uma boa atuação, né, errou uma coisinha ou outra, mas hoje ele tentou muito mais, buscou muito mais o jogo. Eu acho que ele com o Garro vai dar muito certo e a gente precisa, né, de jogadores um pouco mais cerebrais também pra gente conseguir municiar o Yuri Alberto, né, o Pedro Raul a gente vai ver como é que tá essa questão da lesão e até pra auxiliar também o próprio Wesley que é garoto, tem condições de melhorar, né, a gente sabe, mas vem de atuações péssimas, horríveis. Hoje a gente tem que falar que jogou bola, tá? Hoje a gente tem que falar que jogou bem. E aí o Corinthians teve o total domínio do jogo, teve 61% de posse de bola, finalizou 17 vezes, né? Acertou 7 no gol. É complicado a gente levantar essa estatística, mas a gente já vê que já melhorou algumas coisas, né? Pelo menos na conversa, um treinamento ou outro, a gente consegue ver. Antônio Oliveira, um cara muito enérgico desde o começo, tomou amarelo por reclamação, e é um cara que eu acho que vai conseguir organizar novamente, né? Os técnicos portugueses aí, a gente vê o próprio Vitor Pereira quando passou pelo Corinthians, o Abel, o Caixinha, né? O técnico do Vasco, acho que é o Ramon, né? Que eu acho que, se eu não me engano, é o Ramon. São técnicos que você vê na beira de campo muito enérgicos. São caras que tentam extrair o máximo possível dos jogadores. Eles são inteligentes, eles são estudiosos. Então a tendência é que o time consiga ter uma evolução, consiga ter uma melhora. E assim, a Portuguesa é um time bem limitado, né? A gente sabe, mas a gente tem que valorizar essa vitória depois de 5 jogos, depois de muita dificuldade, depois da gente ver que os caras não estavam correndo e a gente vê que hoje teve uma postura muito diferente, principalmente por ser na arena, né? Próximo teste é contra o Botafogo, fora de casa, né? E vamos ver como vai ser a situação agora do Pedro Raul, né? Que saiu lesionado. Yuri Alberto, Fagner tá suspenso já pro próximo jogo, então a tendência é que Léo Maná, né, comece o jogo, ou ele volte com esse esquema de 3 zagueiros, essa variante de 3 zagueiros, e coloque ali um Mosquito pela direita, por exemplo, para fazer uma ala direita, ou ele vai mesmo sem inventar muita coisa, vai no básico, jogo fora de casa, complicado, né, Botafogo, um bom time, e na fase que o Corinthians está, a gente não pode inventar muita coisa, a gente tem que ir atrás dos resultados, né, como ele mesmo disse na entrevista, a gente precisa evoluir e mostrar o trabalho com os resultados, né? Então, fiel,
É isso, tá? Nossa análise pós-jogo. Uma bela vitória do Corinthians. Um time que se impôs, um time que jogou bem, um time que buscou o gol o tempo todo, né? Recuou alguns minutos por estar um pouco mais pregado. Depois que substitui, o time volta e volta de uma forma até um pouco melhor, né? Não é à toa que quase chegou o terceiro gol em algumas bolas paradas, mas agora é esperar, né? Próximo confronto, nós temos Botafogo, nós temos Palmeiras e vamos pra cima. Fiel, se inscreva no canal, deixe o like, tá? Compartilhem para seus amigos, nos sigam no Instagram e comenta aí quem foi o destaque do jogo para vocês, tá? Eu vou citar o Maicon, vou citar o Yuri pela entrega, mas para mim o destaque do time mesmo, não tendo participado diretamente dos gols, mas foi o Rodrigo Garro pela diferença que ele fez ali dentro de campo. Mas comenta aí, eu quero saber a sua opinião, o que você acha, tá bom? Vamos para mais, né? Vamos para mais. Botafogo aí durante a semana. E é isso, fiel. Tamo junto. Forte abraço.